Muito bem, vamos entender agora o que realmente significa modelagem que eu tenho mencionado até agora. Para começar a entender isso, a gente tem que entender que a gente pode considerar que existem dois tipos de séries temporais: as discretas e as contínuas. Aliás, esses termos eles têm que entrar muito na mente de vocês, porque são termos que a gente vai usar o tempo todo. Vocês já usam isso desde lá de conceitos de probabilidade, a que só se repete, certo? O que são variáveis discretas? São aquelas que elas não que você consegue listar, você consegue contar. Elas podem ser infinitas, mas você consegue contar. Então, por exemplo, o índice diário da bolsa de valores é uma variável discreta. Você tem um valor saindo todo ela não vem a cada segundo, a cada instante, a cada milésimo de segundo. Não, ela fecha, né, ela vai fechar. Então tem variáveis que, por natureza, são discretas. E tem variáveis que, por natureza, são contínuas. Então, por exemplo, se eu fizer o registro de marés no Porto de Belém, bom, a altura da maré ela pode assumir qualquer valor. É valor infinito, né? Ela não tem valores específicos que ela vai assumir. Não. Ela pode assumir infinitos valores. Qualquer valor que der, deu. Né? Então, é que nem a demanda de energia elétrica. Na prática, a variável em si ela é contínua, ela está o tempo todo variando. O que torna ela discreta é eu registrá-la mensalmente. Eu pego o somatório do que foi gasto no mês e aí acaba se tornando uma variável discreta. Então esse é um ponto importante. Mesmo das variáveis contínuas, eu posso obter variáveis discretas. Então eu posso obter uma variável discreta, uma série temporal discreta, a partir da amostragem de uma série contínua. Então o registro de marés, ele pode ser contínuo. Mas se eu ficar registrando a cada hora, eu registro uma amostra a cada hora. Pronto, virou uma série contínua. Eu simplesmente preciso definir um intervalo ΔT ali, e esse intervalo vai ser a minha amostragem. E aí eu vou extraindo amostras de um processo que é contínuo. Dito isso, a gente, de um modo geral, nós não vamos processar variáveis contínuas, ao menos da maneira como nós vamos aprender as técnicas aqui, não vai aprender técnicas que trabalham sobre as variáveis contínuas. A gente vai usar somente técnicas que trabalham sobre as variáveis discretas. Então, eu sempre vou ter uma certa amostragem e eu sempre vou lidar com a variável pontual. Então, eu mostrei o gráfico lá do demanda de energia elétrica na Austrália, mas na prática aquela série não era contínua, ela era discreta. Na prática, o que é que acontece? Acontece isso aqui, eu tenho dados, tais como esse aqui. Isso aqui é uma série que foi simulada, tá? Ela não é real, digamos assim, ela foi simulada. Eu gerei no computador esses dados. Então, ela é representada por um vetor tempo, que esse aqui é à esquerda, ó, e repara que ele é um vetor igualmente amostrado, os intervalos são regulares, de 0 até 25. E eu tenho uma variável y, que é a minha função, que é a minha série. Então, ela tem aqui os valores do vetor que estão vinculados a cada índice t. Então, eu tenho a minha série y, que no geral, aqui eu estou usando y, mas no geral a gente vai usar z. Eu tenho a minha série y, que ela é função da variável tempo. Tá? Então, se você olhar para isso aqui, eu tenho dois vetores. Eu tenho dois vetores conectados. Um que é a minha série temporal e outro que é a minha variável índice. Então, na prática, isso aqui é discreto. Eu tenho valores, ó, é 0, 1, 2, 3, está contando especificamente em passos, em degraus, né? Então, se eu for plotar isso aqui, lembra, plotar significa fazer o gráfico. Então, se eu for plotar isso aqui, eu tenho um gráfico desse. Então, na verdade, a minha série temporal, aquela que eu trabalho, ela é discreta. E se eu for olhar só para os pontos não me dizem muita coisa. Esse daí é o famoso gráfico de espalhamento, né? Scattering. Então, na verdade, isso aqui não me diz muita coisa. Normalmente nós estamos acostumados a lidar com a interpolação, né? Interpolar é o completar os espaços entre um ponto e outro. Existem várias maneiras matemáticas de fazer isso. No geral, eu uso a interpolação linear, que é aquela que traça uma semi-reta entre um ponto e outro. Mas existem várias outras formas de interpolação que permitem
fazer curvas mais suaves. Se eu for fazer aqui uma interpolação linear, ou seja, eu defino retas entre um ponto e outro, eu teria uma coisa assim. Então eu consigo visualizar a minha curva muito melhor fazendo interpolação linear. Beleza, então está aqui a minha série temporal, e o que que eu quero fazer com ela? Eu falei nos vídeos anteriores que uma das intenções é a gente fazer modelagem da série temporal. Mas o que é modelar a série temporal? Uma coisa que a gente precisa compreender é que modelar significa encontrar uma, uma representação simplificada da realidade. Eu dei o exemplo da maquete no vídeo anterior. A maquete, ela não tem a intenção de ser perfeitamente igual àquilo que eu estou mensurando. Sei lá, vou fazer uma maquete do campus básico da universidade. A maquete, ela não tem a intenção de representar cada carro parado no estacionamento, as árvores nas suas reais proporções, porque se eu for mostrar a coisa exatamente como ela é, uma cópia da realidade, eu vou precisar de uma maquete do tamanho do básico, né? Isso não é viável. Para o modelo ser viável, ele tem que ser conveniente, ele tem que caber numa mesa, né? Então eu faço a maquete que caiba numa mesa e eu não posso detalhar cada folha da árvore, cada grama, não. Eu tenho que colocar no modelo aquela informação que eu considero indispensável. Então eu tenho que ter ali na maquete os prédios, então tem que estar lá o CETIC, o ICEM, a reitoria, né, o hangarzinho, eles têm que estar lá. Então existe aquela informação que é uma informação que é indispensável e que tem que estar lá, e tem aquela informação que é ok, vou deixar de fora. E olha que coisa interessante, a maquete, assim como qualquer modelo, ela tem que ter um compromisso, que nós mais para frente a gente vai chamar de parcimônia isso aí. Ela tem que me dar o máximo de informação com o menor custo. Então, uma maquete, para ser muito precisa, muito detalhada, ela teria um custo alto. Para eu fazer as folhinhas das árvores, a raizinha da árvore, isso teria um custo alto. E eu perderia muito tempo, porque eu teria um custo tanto investindo, quanto eu teria um custo de tempo. Então eu preciso de uma coisa que seja bem feita, que obviamente vai ter um custo, mas que ao mesmo tempo consiga representar aquilo que é indispensável para reconhecer o campus básico. A mesma coisa a gente tem que falar da série temporal que está aí na tela. Se eu for representar ela exatamente como ela, eu não preciso de modelo, né? Porque se eu quero ser uma coisa que seja exatamente o que ela é só pegar os dados. Os dados é o que eles são. O modelo que eu vou fazer, ele é uma simplificação desses dados. Ele é alguma coisa que me dá informação suficiente sobre esses dados e que deixa de fora só coisas que não me importam muito. Então aqui eu vou fazer uma demonstração mais ou menos de como é que isso funciona, tá? Então, para isso, acho que é mais fácil eu desenhar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês na outra câmera a relação entre um modelo e a visualização, tipo essa ideia de parcimônia, que eu ainda vou definir com mais detalhe mais à frente, mas exatamente o que é esse compromisso entre me dar o máximo de informação e, ao mesmo tempo, escolher o modelo mais simples, tá? Então, vamos aqui pegar, por exemplo, esses dados fictícios que eu vou desenhar aqui nesse gráfico altamente preciso, né? Tá aqui é o tempo, aqui é a minha série, tá? Então eu tenho dados aqui. Digamos que meus dados eles estão distribuídos assim, certo? Então eu tenho dados. Esses pontos aí representam os dados, ou seja, esse ponto aqui, ó, ele está aqui no meu tempo 1. Esse aqui está no tempo 2, 3, 4 e assim por diante. Então, o que que acontece? O que que eu chamo de modelo? É eu encontrar uma representação mais simples. Deixa eu fazer pontos maiores para o pessoal que assiste no celular conseguir enxergar os pontos aqui do gráfico. Então, eu preciso de uma representação que seja o mais simples possível, mas que ao mesmo tempo permita que eu compreenda. Então, o que é que eu chamo de modelo?
Por exemplo, é encaixar esses dados em alguma coisa que eu conheço. Então, na prática, o que é que a gente conhece? A maioria aqui dos alunos fez matemática básica comigo, com algum professor, né? Então, na prática, o que é que nós conhecemos? Nós conhecemos as funções, digamos assim. Então, eu conheço a função linear, né? Ela é função, coloca aqui, função de x, que é ax mais b. É uma função linear, tá? Eu também poderia tentar usar uma outra função, sei lá, uma função não linear, uma função de segunda ordem, como, por exemplo, ax ao quadrado mais bx mais c. Nota, essas duas funções são funções que eu conheço. E pelo que a gente conhece dessas funções, nenhuma delas vai conseguir representar esses pontos, porque isso me dá um negócio muito complicado, né? Negócio que sobe, que desce. Essas funções não, elas são mais simples, então elas não conseguem me dar essa resposta. Eu posso pegar, por exemplo, uma função exponencial, sei lá, a vezes e elevado a bx. Então, o que que acontece aqui? Essas funções, elas têm coisas que a gente chama de parâmetros, tá? Nota que elas são muito mais simples do que a minha função ali, tá? Então, eu tenho parâmetros. Por exemplo, esse A aqui e esse B são parâmetros. Por quê? Porque dependendo do que eu faça com ela, vai mexer, se eu mexer nesses dois valores. Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, eu tenho uma reta e ela começa daqui. Uma reta que começa daí, eu sei que o meu B é igual a zero. Então, digamos que essa aí representada é 2x. Meu B é igual a zero, porque ela está do zero. Se eu mexer só no B, então, por exemplo, se eu faço y igual a 2x mais 2, então essa reta deixa de ser assim e passa a ser assim. Então, eu chamo de parâmetros porque são os valores que, se eu mexer, eu mexo no comportamento da curva, né? Do gráfico dessa função. Então, o que eu quero é pegar esses dados e encaixar nessas funções. Então, digamos que eu possa encontrar uma reta, que nesse caso a x mais b é uma reta, e faça isso aqui, ó. Naturalmente que essa reta, ela não é o meu modelo exatamente, né? Ela é um modelo, mas ela tem um erro, né? Então, por exemplo, essa reta, quando vem bem aqui, ó, no ponto 5, a minha realidade diz no ponto 5 que o valor é, digamos, que isso aqui é 2,3. Só que esse meu modelo, ele não diz que é 2,3. Ele dá 3 aqui, ó. Então, isso aqui, ó, essa distância é o que eu chamo de erro. É a distância entre o que o meu modelo previu e o ponto real. Então, essa reta que eu tracei, que na verdade é essa equação aqui, que pode ter sido determinada por um valor diferente, digamos que isso aqui é 0 e isso aqui é 3. Pronto, me deu esse modelo aqui. Agora eu posso ter uma outra reta em que isso aqui vira 2,7 e isso aqui vira, sei lá, -4. É muito, na verdade, -2. Então eu vou ter uma reta que vai fazer isso aqui. Esse é um outro modelo. Esse é um modelo diferente. Então essas duas retas são modelos. Por que elas são modelos? Porque elas acreditam que os pontos estão passando por elas aqui, ó. Que os pontos estão nesses lugares aqui. É claro que está errado? Está errado. Mas é que nem a maquete. A maquete está certa? Não. Mas ela guarda alguma informação sobre o comportamento. Por exemplo, ó, ambas as retas dizem que está crescendo. Tem uma tendência de crescimento aqui. Então a reta me diz isso. Só que essa me diz que tem uma inclinação, que na verdade deveria ser maior. Essa aqui deveria ser 4,7. Essa aqui tem uma inclinação que é maior do que aquela ali. Essa aqui começa mais de baixo, aquela ali começa mais de cima. O que eu preciso saber é que qual dessas retas explica melhor esses dados. Assim como, por exemplo, eu posso
não usar uma reta, eu posso usar, por exemplo, uma função de segundo grau ou uma exponencial. Ao invés de usar uma reta, eu uso uma curva azul. E quem é que vai me dizer qual modelo representa melhor os dados do que o outro? Vai ser o erro. Agora, por que eu quero esse modelo? Porque pensa bem, digamos que esses dados eu consegui uma curva que passasse mais perto possível desses pontos. E digamos que essa curva é representada por essa equação aqui, ó. Yx é igual a 2x mais 3. E eu obtive isso aqui analisando, deixa eu ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. 12, tem mais um pontinho para ali. 12 pontos, certo? Então, esse modelo aqui foi obtido para esses 12 pontos. O que é que eu quero no final das contas? Se eu disse que o comportamento desses dados é y igual a 2x mais 3, e eu quero fazer uma previsão, digamos, para 15. Eu quero saber o que vai acontecer em 15. É fácil, é só substituir o x por 15. Aí fica y de 15 é igual a 2 vezes 15 mais 3. E isso aqui vai dar 30, né? Mais 3, 33. Então, 33 é a minha previsão para o 15. Aqui, ó, 13, 14, 15. Essa é a sacada de um modelo. Se eu fiz um modelo, olha, eu só tenho dados até aqui. Eu quero prever o que vai acontecer depois, né? Então, eu posso dizer, olha, quando for 13, que é esse caso aqui, ó, para o y igual a 13, x igual a 13, aliás, é 2 vezes 13 mais 3. Ou seja, vai ser 26 mais 3, 29. Essa é a minha previsão para o 13. Então, quando eu tenho um modelo, o meu modelo ele sempre está em função da minha variável independente aqui. Aqui eu chamei de x, mas eu podia ter chamado de t, né? Ele está sempre em função da minha variável independente. O que eu quero é chegar num modelo que, uma vez que eu cheguei nesse modelo, eu consigo mudar essa variável aqui para conseguir previsões. Então, eu obtive para os 12, agora eu quero para 13, para 14, para 15, beleza, é só substituir a variável que eu fico obtendo. Então, essa é a grande ideia de obter um modelo. E cada modelo vai ser diferente. E para um mesmo conjunto de dados, eu posso ter modelos diferentes que funcionam. Só que uns com mais erro do que outros. De repente, esse aqui funciona bem até 4 amostras para frente, mas de repente esse aqui funciona melhor quando eu quero previsões mais longe. Então, a minha ideia básica é essa aqui. A minha ideia é construir um modelo que me permita fazer previsões. Bora voltar aqui para o nosso gráfico que a gente estava vendo agora há pouco. Então, olhando para os dados que a gente estava analisando, a gente vai perceber que eu posso, da mesma maneira que eu fiz aqui no papel, eu desenhei esse modelo, eu posso encontrar um modelo para esses dados. Mas percebe que usar uma reta seria realmente simplista demais. Então, olha aqui, por exemplo. Então, a distância do ponto em questão para o que a reta está indicando é o que nós chamamos de erro. Na verdade, aqui é o que eu chamo de resíduo, na verdade, porque resíduo é aquilo que sobrou do modelo. Então, esse aqui são os dados que eu tenho, e esse aqui é o meu modelo, essa reta verde. Então, a distância dos dados reais para o meu modelo é o resíduo. Agora, quando eu faço uma previsão, a distância da minha previsão para aquilo que de fato acontece, aí é um erro. Porque eu fiz uma previsão e eu errei essa previsão. E a distância disso é o que a gente chama de erro. Então, resíduo é o que sobrou do modelo. É aquilo que eu deixei de fora do modelo. E erro é quando eu faço uma predição e a diferença disso para a realidade. Nota que, assim como eu mostrei no papel, eu posso ter, mesmo uma reta, eu posso ter várias retas diferentes. Basta variar os parâmetros. Variando os parâmetros, vai variar a situação do meu modelo, né? Das características do meu modelo, né?
Por que que eu vou escolher um em detrimento do outro? Por que que eu deveria escolher o roxo no lugar do verde ou o laranja no lugar do verde? É justamente aquele que me dá o menor erro, é aquele que erra menos, tá. Mas esse não é o único fator que eu tenho que levar em conta. Tem um outro fator que leva em conta que eu posso mostrar, que a gente estava vendo agora, vendo os modelos, né. Então bora comparar aqui, ó, eu mostrei ainda agora esse modelo, né, 2t mais 4, é um modelo de primeira ordem. Digamos que para essa mesma aqui, ó, que é o meu primeiro modelo, eu obtive um segundo modelo, que é esse aqui, é 3t ao quadrado mais 1,5t mais 0,4. E eu ainda consegui um outro modelo ainda mais preciso, que ele é de quinta ordem. Eu consegui uma coisa assim, ó, 1,1t à quinta mais 3t à terceira, o 4 é zero ali, mais 0,7t ao quadrado mais 2t mais 7,5. Então, a diferença desses modelos está no grau de complexidade. Nota que esse aqui tem 2 parâmetros, né, que é o A e o B. Então, o modelo de primeira ordem tem 2 parâmetros. O modelo de segunda ordem tem 3 parâmetros. O modelo de quinta ordem tem 6 parâmetros. Sim, você está vendo 1, 2, 3, 4, 5. Mas existe um fantasma aqui, que é o zero vezes t à quarta. É zero. Na hora que eu escrevo a equação não conta, mas na prática esse parâmetro existe. Ele existe e é zero, tá? O fato de eu não ter escrito não significa que ele não existe, tá? A gente só omite porque ele é zero. Mas o meu parâmetro da ordem 4 é zero. Qual é a diferença entre esses modelos? A diferença entre esses modelos é que esse aqui tem um custo maior do que aquele. Se, por exemplo, fosse ver quanto tempo o computador vai usar para calcular cada um deles, ele vai levar mais tempo nesse, porque eu tenho mais operações aqui do que nos outros. A gente vai ver isso mais para frente de novo, só fica fixo a ideia. Então, o erro, ou seja, eu pegar qual desses modelos me dá o menor erro em relação aos meus dados, é um critério. Mas outro critério é qual modelo deles é o menos complexo. Guardem isso, que nós vamos falar disso mais adiante, quando nós formos falar do conceito de parcimônia. Tá? Por hora, o importante é entender o conceito de modelo. Modelo é eu tentar representar de forma mais compacta. Se eu fosse olhar para os meus dados, eu tinha ali 26 amostras. É bem ruim ficar olhando para um vetor de números. E é bem mais simples eu pegar uma equação dessa aqui, ó. Se essa equação aqui explicar os meus dados, isso aqui é uma representação bem mais compacta e eu não preciso ficar andando para cima e para baixo com os dados. Eu tenho um modelo. Se eu tenho um modelo, eu consigo explicar os dados, eu consigo representar os dados, eu consigo simular os dados e eu consigo fazer uma previsão. Então, esse é o objetivo de ter uma equação. É para isso que a gente aprende equações. As equações me permitem controlar, entender um sistema e até fazer previsões. Então, isso tem que ficar bem claro e bem compreendido. Essa é a essência, na verdade, do que a gente está fazendo aqui. O que a gente vai falar de agora em diante é consequência dessa ideia.